Você deve estar com a Bíblia aberta aí, Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Nós seguimos hoje com a nossa mensagem no livro de Lucas, na vida de Jesus, e aprove ao Senhor, eu não estava preparando isso, eu não comecei essa série de mensagens pensando nisso, mas aprove o Senhor que nós estamos chegando agora no Natal, e hoje a gente fala do nascimento de Jesus. Aliás, hoje e nas próximas semanas, porque eu não vou acabar o capítulo 2 hoje, então nós continuamos semana que vem com o nascimento de Jesus. Então, já nos preparando para esse tempo natalino, para o tempo da vinda, para o tempo que a gente separa para pensar na vinda do Senhor, Lucas capítulo 2, versículo 1. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estava lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Até aqui a palavra do Senhor. A gente às vezes olha para um texto desse e a gente pensa, lê um texto desse pela primeira vez e aí a gente pensa assim, tá, o que eu vou pregar aqui? Né? Porque você olha assim, o texto está auto se explica, não tem muito o que você explicar aqui. E aí eu começo a orar, eu começo a ler o texto de novo, leio, releio, e aí eu começo a estudar o texto, aí a gente vai ler o texto no original, para ver se tem alguma coisa lá que não está aparecendo ali, porque aí eu falo assim, tá, Deus, e o que eu vou pregar nesse texto aqui? E aí e Deus ele começa a ministrar o meu coração. E algumas coisas que eu queria dividir com vocês, alguma coisa que você pode aplicar quando você estiver estudando um texto da Bíblia. Na sua leitura, você está estudando a Bíblia, como que você faz para estudar a Bíblia? E pelo menos duas perguntas, são várias coisas, mas duas perguntas que você tem que fazer. A primeira pergunta a ordem talvez não importe muito, mas a primeira pergunta seria, o que esse texto e como esse texto fala comigo hoje? Em outras palavras, como esse texto muda a minha vida hoje? Eu, aqui, 2000 anos depois dessa passagem, como esses 7 versículos que eu acabei de ler, mudam a minha vida hoje? O que eles falam comigo hoje? Essa é a primeira pergunta que, quando eu estou lendo a Bíblia, eu vou lá e eu faço para minha edificação pessoal. Porque não adianta nada a gente ler e a gente lê, legal, a vida continua. Não. A palavra de Deus, ela tem que transformar a nossa vida. Então, a pergunta que você sempre deve fazer ao texto, como isso muda a minha vida hoje? Aí, se você leu, e não respondeu essa pergunta, fala, nossa, não tem nada aqui. Vou ler de novo, até essa palavra ser respondida. A segunda pergunta que você tem que fazer para esse texto é, o que de Deus é revelado nesse texto? Quais os atributos de Deus são revelados nesse texto? Como esse texto revela Deus, quem Ele é? Porque toda a Escritura revela o Senhor. Toda ela. Então, eu tenho que tirar uma aplicação para a minha vida, eu tenho que entender o texto, em primeiro lugar, para a gente poder entender, para a gente tirar uma aplicação
a gente precisa entender o contexto histórico desse texto para não sair falando besteira. É por isso que a gente tem que estudar a passagem no seu contexto histórico, para depois a gente poder aplicar. Porque aí a aplicação vai estar em coerência com o texto, com a intenção do autor. Em segundo lugar, todo o texto ele vai revelar algo sobre Deus, sobre quem Deus é. E pelo menos 5 lições, depois de feita essa pergunta para o texto, a gente pode tirar desse texto que a gente acabou de ler. Nesse texto nós aprendemos, em primeiro lugar, que Deus é soberano. Em segundo lugar, que Deus é fiel com a sua aliança. Aquela famosa frase, Deus é fiel. Sim, Deus ele é fiel. A gente tem que, eu digo que a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes quando a gente fala, fica usando muitos jargões evangélicos, né? Ah, Deus é fiel. Deus me deu um carro, Deus é fiel. Deus me deu isso, Deus é fiel. Mas a Bíblia ela usa esse termo com relação à aliança de Deus com o seu povo. Deus é fiel no que ele prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó. Aliás, ele é fiel com tudo que ele prometeu desde Adão, porque desde Adão ele nos prometeu o quê? Salvação. Então ele é fiel em nos oferecer salvação e nos transformar pelo Evangelho de Jesus Cristo. Então ele é fiel. Porque esse negócio de ele é fiel quando ele me dá alguma coisa, e quando ele não te dá, então ele não é fiel? É complicado isso. Então Deus ele é fiel com a sua aliança. Em terceiro lugar, Deus é misericordioso. Em quarto lugar, Deus é salvador. Em quinto lugar, Deus é humilde. Então essas 5 coisas a gente consegue tirar de 7 versículos, dos versículos que nós acabamos de ler. Ah, Rodrigo, como que você tira isso? Porque eu não vi nada disso no texto. Como? Nem falou de Deus aí. Então vamos lá? Versículo 1 diz assim para nós: naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Quem é César Augusto? Quem é César Augusto? César ele foi o primeiro imperador de Roma. Alguns vão discutir, vão falar que foi Júlio César e tal, mas César Augusto foi o primeiro. Quem é César Augusto? Ele era sobrinho de Júlio César, assassinado. Lembra que Júlio César é um grande imperador romano e ele não tinha filho, então ele adotou César Augusto como ele era seu sobrinho neto, ele adotou ele e depois do seu assassinato, do assassinato de Júlio César, eles colocam Júlio Augustus no poder, junto com outros 2 monarcas, com outros 2 imperadores. Eles dividem, fazem uma trindade ali em Roma para governar. Depois que eles derrotam aqueles que mataram Júlio César, o imperador, eles entram em uma guerra civil, porque cada um tem o seu interesse. Eles dividem o império em 3 partes lá, mas aí acaba entrando em guerra civil. No final, Augusto ele consegue derrotar Marco Antônio, e aí então ele reunifica todo o reino. Ele acaba, e agora ele vira o único imperador. E aí o Senado o reconhece como imperador de toda Roma. Então, agora, ele vai ser o único monarca. É isso que ele é. Ele é o imperador de todo o Império Romano, o primeiro. E o seu reino ele é marcado por várias coisas. Então ele começa a reinar em 27 a.C., e ele morre em 14 depois de Cristo. Tomando aí que Jesus nasceu entre o ano 1 e o ano 5. Né? Então ele é um imperador que marca o nascimento de Jesus Cristo. E aí ele ordena um recenseamento por todo o império. A pessoa que ordena um recenseamento, nós assumimos automaticamente que ele tem o quê? Ele tem poder, ele tem autoridade. Para o quê? Para ordenar tal coisa. Então ele queria saber, geralmente o recenseamento ele servia com 2 propósitos. O primeiro propósito era para que as pessoas pudessem se alistar e pagar os seus táxis. Porque isso é uma coisa que a gente não fica sem imposto. A gente paga o imposto. Seja em Roma,
seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, tem uma coisa que a gente não foge, é do imposto. Então, as pessoas se registravam para pagar os seus impostos. Em segundo lugar, elas eram registradas para ter uma ideia do número militar, a população militar, aqueles que eram capazes de ir para a guerra. Israel era isento disso, então ele só de ir para a guerra. Os judeus não precisavam se alistar dentro do Império Romano para ir para a guerra. Eles eram isentos disso. Então, eles só se alistavam para pagar os seus impostos. Então, a primeira coisa, às vezes a gente eles foram lá obrigados a fazer um recenseamento, a se alistar para pagar o seu imposto. E passa batido para a nossa cabeça isso. Mas isso aqui era uma lembrança para todo israelita que eles eram escravos na sua própria terra. Que eles estavam sob o domínio de alguém que não era o rei de Israel. Existia um outro soberano sobre a terra deles. Então ali, todas as vezes que eles faziam esses recenseamentos, isso era uma demonstração de que eles estavam debaixo de outra autoridade. Eles eram escravos na sua própria terra. Porque era um pouco diferente do cativeiro na Babilônia, que eles eram cativos em outro país, em outro lugar. Aqui não, eles são cativos dentro da sua própria terra. Eles são escravos na sua própria terra. Mas como que a gente pode entender isso aqui com relação a Deus? Porque a gente vê aqui, ele fez um recenseamento. O que força Maria e José a fazerem? Eles têm que ir para a sua cidade natal para se alistarem. Mas se você vê, como a gente vai ler o texto daqui a pouco de Miqueias, capítulo 5, você vai ver que em Miqueias, capítulo 5, já estava escrito que Jesus, o Messias, o Filho de Deus, iria nascer em Belém. Então, um governador tirano, um imperador de um império, ele nem sabe que ele está sendo usado por Deus para cumprir os propósitos de Deus. Ele faz o recenseamento, do jeito que ele ordenou, do jeito que ele quis no coração dele fazer, do jeito que, provavelmente, esse aqui não é um decreto único que aconteceu, era uma política de governo dele. Então, eles tinham essa política de governo por todo o império. De tanto em tanto tempo, aquela região, a Síria, a Judéia, ou qualquer outra região dentro do império, de tanto em tanto tempo vocês devem fazer esse recenseamento. Então, é uma política dele, não é uma coisa que aconteceu, nossa, naquele ano aconteceu isso. Não, era uma coisa costumeira do Império Romano. Mas Deus, soberanamente, controla todas essas coisas, para o final que Ele deseja, para o final que Ele quer. Então, a primeira coisa que a gente vê nesse texto, a primeira lição que a gente tira desse texto, de quem é Deus, Deus é soberano. Porque as pessoas estão no governo, as pessoas estão no poder, mas quem governa é o Senhor. Muitas vezes nós olhamos para os governantes, por exemplo, desse país, e nós olhamos para a nossa vida às vezes depende de alguma ação dentro do governo, e aí a gente fica desesperado. Talvez você se lembre quando, na última eleição, o último presidente tomou posse. Eu não sei se você estava aqui, creio que a maioria de vocês estavam aqui naquela época. O sentimento de terror, o sentimento de medo, o sentimento de angústia, o sentimento de não saber o que vai acontecer, que dominava no meio dos imigrantes. Se você estava aqui, você sabe bem do que eu estou falando. E aí, a gente olha para as circunstâncias, a gente vê essas coisas acontecendo, e a gente começa o quê? A ficar desesperado. Porque parece que nada está cooperando ao nosso favor. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, a Bíblia nos diz que é Ele que coloca e é Ele quem retira reis. E é Ele que faz a sua vontade soberana acontecer, porque nada do que Ele disse pode ser mudado. Se o Senhor disse, Ele vai fazer. E é isso que Ele demonstra aqui. Ele disse através dos profetas do Antigo Testamento, o Messias vai nascer em Belém. Ele vai nascer em Belém, através de um decreto de um imperador pagão.
que Ele pode usar quem Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, porque Ele é o Senhor. E talvez a sua vida você está pensando, mas aquele, não vai sair isso, não vai acontecer aquilo, esse documento isso, esse documento aquilo, porque eu governo, Quem governa não são eles, é o Senhor quem governa dos céus toda a terra. É Ele quem governa, é Ele que se assenta soberano sobre tudo e sobre todos, especialmente sobre o seu povo. Porque você, meus irmãos, você é filha amada, você é filho amado de Deus. Se Ele cuida de tudo isso, não vai cuidar de você? Então a nossa história não depende de governadores, de prefeitos, de autoridades, de pessoa nenhuma. A nossa história está nas mãos do Senhor. É Ele quem cuida de nós. E isso tem que trazer esperança para o meu coração. Porque por mais que a situação seja difícil, eu tenho que me lembrar o quê? Que o Senhor é o soberano. Aí amanhã, quando eu for passar por aquela prova, por aquilo que eu estou passando na minha vida agora, eu vou me lembrar disso. O Senhor é o que se assenta no trono, e Ele é soberano. Então isso aqui que estão tentando fazer contra mim, isso aqui que não vai acontecer, isso ou aquilo que você pode estar pensando, eu dependo disso, eu dependo daquilo, eu dependo da decisão daquele juiz. Nós dependemos do Senhor, e é Ele quem controla e quem está na direção das nossas vidas. Mas aí a gente começa a fazer uma comparação, porque aquilo que eu acabei de falar, da história de Augusto, eu tinha um propósito em contar essa história, não é apenas contar fatos históricos. Augusto, depois que ele conquista todo o império, ele recebe o título de Augustus, que isso que para a gente fica... Augusto, a gente chama ele de Augusto, e parece que é o nome dele. Não é um nome, isso é um título. Apesar de ser conhecido como um nome, a gente coloca como sobrenome. Mas é um título que ele recebeu, depois que ele conquista todo o império. E porque ele conquista todo o império, ele acaba com as guerras civis. Então ele ganha eles dão a ele o título de Augusto, mas ele também é conhecido como o imperador da paz. E aí ele vai se estabelecer no Império Romano aquilo que nós conhecemos como a Pax Romana, ou a paz romana, que você poderia trafegar por todo o Império Romano e você estaria o quê? Em paz. Você poderia fazer comércio, você poderia vender, você poderia passar com o seu comércio que ninguém ia te assaltar. Então, isso fez florescer o Império Romano. O comércio, as estradas, isso vai tudo trazer o quê? Aliás, vai pavimentar o caminho para que o apóstolo Paulo possa trafegar por todo o Império Romano e pregar por todo o Império Romano o Evangelho de Jesus Cristo. Ele está pavimentando, Deus, através de um império pagão, está pavimentando o caminho para a pregação do Evangelho. Porque Ele controla tudo e todos. Então, ele recebe o título de Augusto, o divino Augusto, o Filho de Deus, o imperador da terra e do mar, o abençoado, o Salvador de todo o mundo. Era assim que Augusto era chamado. Quando Augusto nasceu, eles falavam, nasceu o Salvador, nasceu aquele que é o abençoador, aquele que cuida de todos nós. Era assim que todos se referiam a Augusto. Era assim que ele era conhecido. Contudo, se você já leu um pouquinho da Bíblia, se você conhece um pouquinho de Bíblia, quem é? Aliás, um dos títulos dele era o Filho de Deus. Ele era chamado de o Filho de Deus. E ele também tinha o seu evangelho. Toda vez que Roma conquistava territórios, eles mandavam os seus evangelistas, os seus missionários. Para quê? Para pregar o evangelho de Augusto. Chegou até vocês a paz de Augusto. Chegou até vocês a bênção de Augusto. Esse era o evangelho de Augusto. E então ele era chamado de o quê? Filho de Deus e Senhor. Kyrios, o Kyrios de todo o império. Aí,
O que Lucas está querendo nos dizer com isso? Por que Lucas então coloca Augusto ali, joga logo no versículo 1, para marcar o quê? Ele quer fazer um contraste entre Jesus e Augusto. Ele quer deixar muito claro que quem é o verdadeiro Salvador, quem é o verdadeiro Senhor de todo o mundo. Porque ali na frente, a gente vai encontrar, na próxima semana a gente vai ler isso, mas no próxima semana a gente vai ver que os anjos vêm declarando, e ele fala assim: hoje nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. E se você se lembrar daquilo que nós já lemos, quando o anjo aparece para Maria, o que o anjo fala para Maria? E ele será Filho do Altíssimo, o Santo Filho de Deus. Quem era o Filho de Deus no Império? Augusto, o Imperador. Quem era o Salvador? Augusto, o Imperador. Quem era o Quírios, o Senhor do Império? Augusto. Aí você vai entender o porquê que quando o apóstolo Paulo começa a dizer que o Quírios, ele é judeu, morreu numa cruz e ressuscitou, ele vai ser perseguido. Porque ele está dizendo que existe um outro Senhor no Império que não é o imperador romano. Existe um outro Senhor que é o Salvador, o Soter, que é a palavra que ele usa ali. Eles usam as mesmas palavras que eram atribuídas ao imperador romano para Jesus Cristo. É por isso que os primeiros cristãos eram perseguidos, como trazendo o quê? Sendo subversivos, trazendo confusão no império. Eles estavam indo contra quem? O próprio imperador. Aí você começa a entender porque eles são queimados, porque eles são mortos, porque eles estão indo contra aquilo que o império acredita. Ele é o Salvador do mundo, ele trouxe paz para o mundo, ele trouxe prosperidade para todos nós. Não. Quem trouxe paz, justiça e prosperidade foi Jesus Cristo. É Ele que é o Senhor. E aí, no versículo 3, aí de 1 a 3, na verdade, ele vai introduzir esse versículo 2. Este foi o primeiro recenseamento feito por Quirino. Era governante da Síria. Se você estudar um pouquinho do Novo Testamento, estudar epigrafia ou os monumentos, sabe aqueles negócios, aquelas placas de pedra com os escritos lá, que você olha aquilo, você não entende nada, fala, para que uma pessoa gasta tempo estudando isso? Aquilo nos ajuda a entender como que as pessoas, muitas coisas aliás, mas como que as pessoas, por exemplo, se casavam, o que era escrito, quanto tempo elas viviam. Por exemplo, se você for estudar a lápide do primeiro século, você consegue estudar várias e você consegue ter uma taxa da vida deles, quanto tempo eles viviam naquele tempo. E a média de vida daquele tempo era mais ou menos 30 anos. Eles morriam com 30 anos, e tem tanta, que você vai estudando, você vai vendo um monte de crianças, 5, 6. Como que eles marcavam o tempo do nascimento? Como eles sabiam? Eles não contavam um ano direito. Então, você vai ver nas lápides lá, algumas delas, ele viveu 5 anos, 5 meses e 3 dias. Mas como que eles faziam para marcar isso? A maioria deles nem sabia quantos anos tinha quando morreu. E morreu com 20, 25. Alguns deles falavam, morreu com talvez 30 anos. Era mais ou menos assim, eles não sabiam quanto tempo. Então, como que eles marcavam? Era costumeiramente usada fazendo alusão ao quê? A um governador, a um prefeito, ao César, ou ao imperador. Qual era o imperador daquele tempo? Contudo, o problema é que às vezes o imperador ficava lá 20, 30 anos, 40 anos. E aí como que você sabia? Aí tem que falar, no ano do governo tal, do imperador tal, nasceu essa pessoa. Então é isso que Lucas está fazendo aqui. Ele está nos falando, olha, César, ele não precisava, aliás, falar de César Augusto. Ele não precisava falar dele, ele só falando o quê? Do governador Quirino, todo mundo já sabia a data. Mas ele adiciona aqui com um propósito. Mas então ele coloca aqui para nos mostrar, em primeiro lugar, a data,
Em segundo lugar, para atestar aquilo que ele fala no capítulo 1, versículo de 1 ao 4, que aquilo que ele está escrevendo aqui não é o quê? Uma fantasia. Aquilo que ele está escrevendo aqui não é um mito, não é uma história, um conto. Aquilo que ele está escrevendo aqui é fato. É aquilo que pessoas que viram, testemunhas oculares, viram o que ele está escrevendo aqui. Então esse é um trabalho, esse é um evangelho de um homem que pesquisou, de um historiador. Não é alguém que está tentando nos convencer de alguma coisa que não existiu. Pelo contrário, ele está o quê? Trazendo todas as informações para mostrar, trazendo esses dados aqui para nos mostrar. No ano que César era imperador, Quirino era governador, nesse ano nasceu Jesus. Para mostrar que Jesus não é uma lenda, que Jesus não é um conto. Jesus, ele é uma pessoa, e ele nasceu. Porque existe muita gente que olha para isso aqui, legal a história do Natal, mas a história do Natal é o quê? Uma fantasia, nunca aconteceu. Você acredita em Natal? Principalmente nessa região que a gente vive. Se você conversar um pouquinho mais com os americanos, você vai ver, e aliás, que essa parte dos Estados Unidos, o nordeste dos Estados Unidos, é uma parte muito secularizada. Gente, a gente tem Harvard, nós temos MIT. Quem acredita nessas besteiras hoje? Jesus ressuscitou? Ninguém ressuscita dos mortos. Já foi provado cientificamente que ninguém pode ressuscitar dos mortos. Então, quando você faz aqui, isso aqui fica aparecendo lá. Olha lá os crentes que crê nessas coisas. Como o tolo, como a pessoa que não lê, que não se informa. Você é o primitivo que acredita nessas coisas. Mas, aliás, se você quer ver uma boa discussão disso, e você gosta de ler, você lê o livro de Richard Bauckham. Ele é professor de Durham, ele morreu ano passado. Ele fala Jesus e as testemunhas oculares, é um título, mas só tem em inglês, ele é muito bom, ele é um trabalho que ele faz provando a veracidade dos relatos bíblicos. Muito bom, é um trabalho maravilhoso, se você quiser ler um pouquinho, é um livro relativamente grosso, mas é um livro bom de se ler. Então, governadores eram usados para marcar essas datas. Então, mas ele não é necessário, como eu disse que Augusto não é necessário. Ele poderia ter usado apenas Quirino, como era governador. Mas para que ele faz isso? Porque se você notar aí do primeiro versículo ao versículo 7, Lucas ele está tentando fazer uma coisa, ele está tentando te mostrar, te levar a um lugar. Ele está tentando te mostrar, saindo do homem mais poderoso, do homem mais rico, do homem que tem todo o poder nas suas mãos, o homem mais poderoso da terra, no tempo de Jesus. E ele vai descendo. Aí ele mostra um governador, aí ele vai falar de José, um homem pobre, mas livre, judeu. Aí do homem pobre, ele vai para uma adolescente grávida, que está prometida em casamento. Vocês lembram de tudo que a gente falou sobre Maria? Então, ela era lá no canto da sociedade. Depois disso, vem quem? O bebê dessa marginalizada. O que esse bebê é? Tem alguém mais simples, mais humilde, mais insignificante do que esse bebê? Ninguém. É isso que esse que Lucas está mostrando aqui com essa narrativa. Ele está descendo, saindo do imperador, o homem mais poderoso da terra, mostrando o ser mais insignificante de toda a terra. Ele está mostrando um homem que tem todo o império nas suas mãos, para um bebê que precisa que alguém troque as suas fraldas. Mas esse bebê, que precisa que alguém troque as suas fraldas, é muito mais glorioso, muito mais poderoso, muito mais rico, muito, incomparavelmente mais do que o imperador. É ele que é o verdadeiro imperador. É isso que Lucas está tentando nos mostrar.
É isso que Lucas está tentando. Olha para aqui, você está olhando isso aqui? Ele é o imperador? É. Não, ele é o imperador. Desde o começo do seu evangelho, é isso que ele está tentando nos mostrar. Sim, o carpinteiro de Nazaré é o Senhor. Como assim? Ele nasceu assim. Ele nasceu assim. Então, o homem reconhecido como o rei do mundo vive em um palácio e tem o poder sobre todos. Jesus é um bebê que nasce sem ter aonde ficar. E o seu reino é infinitamente maior e mais glorioso do que o de Augusto. Esse é o Senhor Jesus. E aí no versículo 4, assim José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. O nascimento de Jesus é a continuação do plano de redenção de Deus, que nós temos visto domingo após domingo. Se você ainda não percebeu até agora, sim, mas eu estou te dando uma dica. Então, o que a gente aprende? Qual que é segundo atributo de Deus que nós aprendemos aqui? Que Deus, ele é o quê? Fiel com a sua aliança. Deus é fiel com a sua aliança. Gabriel tinha dito que Jesus herdaria o trono de Davi para Maria. Se você lembra da pregação de Maria, ele vem e diz, ele herdará o trono de Davi, o seu pai. E aí, ele disse também que havia sido prometido a Davi. Lá em 2 Samuel, nós também lemos o texto de 2 Samuel, lá em capítulo 7, quando Deus promete a Davi que nunca lhe faltaria um descendente no seu trono. Nunca. Ele sempre teria alguém. Aliás, ele faz uma promessa que é interessante. Para sempre, alguém se sentaria no trono de Davi. Para sempre. Hoje nós não temos nem a linhagem de Davi mais. Como assim, Deus? Como que eu entendo essas profecias? Você tem duas opções. Ou Deus mentiu, aliás, até três. Deus errou, mentiu, ou Deus cumpriu as suas promessas em Cristo. É a única maneira que você pode cumprir com o Antigo Testamento. E Deus ser verdadeiro em todas as suas palavras. Zacarias, cheio do Espírito Santo, como vimos semana passada, ele confirma que o Messias estava vindo, que João precederia o Messias. Ele fala do Messias, desse reino dele. Agora José e Maria, descendentes de Davi, vão para Belém, para que se cumpra o que Deus havia prometido. Prometido a quem? A Miqueias. Eu vou ler para você aqui, Miqueias capítulo 5, versículo 2. Mas tu, Belém, Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Deus promete através do profeta Miqueias que de Belém viria aquele que seria o governante para Israel. Miqueias está profetizando quando? Está bem do ladinho de Jesus ali. No outro dia aconteceu que ele... Não, foram anos e mais anos e mais anos passados. Só de silêncio nós temos 400 anos. Da última profecia em Malaquias até o nascimento de João Batista. Quando o anjo vem e profetiza que virá o João Batista. 400 anos. Miqueias é para trás. Fora Isaías, fora Jeremias, fora todos os outros profetas que profetizaram a respeito do Messias. Eu estou usando um exemplo das Escrituras. Como Deus guia a história do seu povo, a história do mundo, para cumprir com aquilo que ele disse que faria. E aí no versículo 5, nós temos que, diz assim, ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Aqui no versículo 5, nós temos, e aliás, até depois, mas nós temos mais dois atributos que nós podemos aprender desse texto. Mais dois atributos, mais duas revelações de quem é Deus. Quem é Deus? Deus é misericordioso e Deus é Salvador. Ele nos deu Cristo, o Salvador. Ele é misericordioso porque ele poderia ter nos deixado a todos nós
pagando pelos nossos pecados no inferno. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, com o grande amor com que nos amou, nos deu vida em Cristo. O dar Cristo a nós é um ato da misericórdia, da graça de Deus. E é através de Cristo que nós podemos ser salvos. E aí o texto nos mostra, nos diz que ela estava prometida em casamento. Como assim? Mas eles estão descendo para Belém, ou subindo para Belém, porque eles estavam embaixo subindo. A gente olha o mapa está descendo, né? A gente pensa que está descendo, mas é uma região montanhosa, eles estão subindo. Eles estão indo para se alistar na cidade, ela já está grávida, quase dando à luz. Mas ela está prometida em casamento ainda? Não casaram ainda? Não, porque o casamento não foi consumado. O que Lucas está tentando aqui enfatizar? Ele está incentivando, ele está nos mostrando, está enfatizando que ela estava grávida do Espírito Santo, que ela era virgem. Aí você vê essas revistas sensacionalistas mostrando, essa palavra aqui não se diz que ela era virgem, etc, etc, etc. O texto nos mostra, as evidências nos mostram que Maria, além de dizer que era, o texto vai nos mostrar, ela era virgem. Para mostrar o quê? A concepção milagrosa de Jesus Cristo. Para mostrar o quê? Que Jesus é o Filho de Deus. Então, nós chegamos no versículo 6, é um versículo interessante. Enquanto estava lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz ao seu primogênito, versículo 7. Envolveu em pano e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E esse é um texto bem complexo, e eu queria bem rapidamente explicar para você. Para alguns de vocês vai ser chocante, para alguns de vocês vão ser... Como assim, Rodrigo? Tudo que eu acreditava estava errado. Tá, a palavra usada aí, a palavra que ele usa é kataluma, é uma palavra grega, kataluma. Essa palavra que ele usa para falar aí, hospedaria, ela é usada por Marcos, quando ele diz, Jesus fala para eles, olha, vão até a cidade e cheguem naquele lugar, Jesus vai dando todos os detalhes, e vocês vão encontrar um quarto na parte de cima da casa, lá preparem para mim o jantar da Páscoa. É a mesma palavra que Marcos usa. Lucas, ele vai usar a palavra para hospedaria, porque a gente vai ver lá, quando Jesus vai falar a parábola do bom samaritano, lembra que ele vai levar para uma hospedaria? Em Lucas 10, 34, em português nós temos a palavra hospedaria de novo, mas a palavra grega ali não é a mesma palavra kataluma, é a palavra o quê? Pandokeia, pandokeio. São palavras diferentes. Tá, Rodrigo, o que isso tem a ver? Como que isso muda a minha vida? Essa é a pergunta. Por que você está aí gastando grego para nada? Não, tem um propósito com tudo isso aqui. Nós temos que lembrar de algumas coisas, porque nós somos, às vezes, doutrinados pela televisão e pelos costumes que nos são apresentados. Por exemplo, quando a gente pensa no Natal, o que a gente pensa no Natal? A gente pensa lá naquela cabaninha, com uma vaquinha do lado, tem um bezerrinho ali, tem uma ovelhinha do outro, né? E aí tem Jesus em cima de uma manjedoura. O que é uma manjedoura? É uma palavra legal, uma palavra bonita, para o quê? Para o lugar onde se colocava comida para os animais. É comumente conhecido como coxo. Não sei lá no resto do Brasil, mas lá no sul é coxo. Colocam no coxo lá, os bichos vêm e comem. Então, colocaram Jesus em cima do coxo. Essa seria uma tradução bem literal, bem contemporânea da palavra. E aí a gente fica imaginando, nossa, Jesus está ali no frio, né? Primeiro que a gente pensa que ele estava em dezembro lá, aí a gente tem todos esses negócios. Mas vamos pensar um pouco. Essa palavra kataluma, ela não era usada para o quê? Hospedaria, como é usada, por exemplo, em Lucas, no capítulo 10. Essa palavra ela era usada, as casas eram assim, vou dar um exemplo bem fácil. A casa não era desse tamanho, mas a casa era mais ou menos assim, desse jeito aqui, um quadradão,
aberto, não tinha parede, não tinha nada. Aqui era a cozinha, aqui era o quarto, aqui era tudo. A família vivia aqui. Às vezes, se a família era bem de vida, ela tinha um segundo andar. Aquele segundo andar era o quê? O cataluma, que era o quarto de hóspedes. Então, a melhor tradução para essa palavra aqui seria quarto de hóspedes. E aí a pessoa não tinha um quarto de hóspedes, ela provavelmente tinha lá uma portinha, imagina que a porta da sua casa é essa aqui. Aquela ali é a portinha que dá para o quarto de hóspede. Aquela parte pequenininha ali da frente é o quarto de hóspedes. Aqui, vamos imaginar que aqui você tem esse andarzinho para cima, você tem um andar para baixo. Aí você tem uma escadinha que desce ali e para chegar aqui. Aí você tem uma portinha ali, que você leva os animais para sair e para voltar. Porque, gente, eles não deixavam os animais para fora, eles deixavam os animais para dentro de casa. Então eles abriam a portinha para tirar os animais dentro de casa, e aqui eles tinham o quê? Um coxo, para os animais comerem. Aqui os animais ficavam, então tem uma escada para os animais não subirem, eles vivem aqui, os animais vivem aqui. Então quando fala que Jesus chegou e foi colocado em uma manjedoura, era nesse lugar que ele foi colocado, dentro de uma casa. Ele estava dentro de uma casa. Não foi achado lugar para ele dentro da hospedaria. Que hospedaria? Não tinha, o lugar de hóspedes estava ocupado. Mas se você conhece um pouquinho do Antigo Testamento, o que era, para Israel, o que era terrível? Qual que era um pecado terrível? Não acolher quem? Os imigrantes, não acolher os estrangeiros, não. Lembra da história de Ló, por exemplo? Lembra da história de Abraão? Quando os anjos vinham, eles passavam lá, não, vem aqui que eu tenho que te acolher. Aquela história terrível de Ló, os anjos vêm e vão passar a noite na praça, é terrível em Israel, é de uma grosseria incalculável para toda a cidade. Se chegar um viajante, ele não for para casa de alguém. Ser hospedeiro em Israel é uma coisa que é ordenado pela lei de Moisés. Então agora, lembra que José e Maria, eles são descendentes de Davi. Eles estão chegando na cidade de Davi. O que tem na cidade de Davi? Parente. Você vai para o Brasil. Daniela, você vai para o Brasil e vai para Londrina. Você vai pagar hotel lá em Londrina, Daniela? Pelo amor de Deus. Edna, você vai agora para o Brasil. Você vai ficar no hotel, Edna? Gente, vocês vão para o Brasil. Vocês vão pagar um hotel para ficar no Brasil? Vocês têm família, nós temos família lá, a gente vai ficar na casa de quem? Da nossa família. E então é interessante porque o versículo 6 aqui nos mostra o quê? Enquanto eles estavam lá. Aí os desenhos que a gente assiste, ele chega lá correndo, batendo nas portas, a cidade inteira está alvoroçada porque tem o recenseamento acontecendo. O recenseamento geralmente durava 1 ano. Em qualquer época do ano você podia ir lá fazer seu alistamento. Não era uma coisa que, para a gente aqui, é votar, igual o dia de votar. A gente coloca a nossa cabeça moderna nesses textos e pensa que funcionava assim. A cidade não estava lotada de gente. Possivelmente estaria, mas não como a gente pensa, super lotada, e está todo lugar, não tem um hotel. Aliás, uma cidade pequena como Belém provavelmente nem tinha hotel. E aí, a gente vê tudo isso aqui e fala assim, tá, e agora? O que eu faço com o presépio? Uma tradição que vem muito posteriormente. É daí que vem o nosso presépio. Então, Jesus provavelmente ele nasce dentro de uma casa, aí ele é acolhido dentro dessa casa, possivelmente por uma família que os conhecia. Ele chega lá, eu sou o filho de tal. Oh, você então entra. Aí entra. E mesmo que ele não fosse, era uma coisa que Israel tinha de receber pessoas. Então, eles nascem, Jesus nasce dentro de uma sala de uma casa. É assim que ele nasce. Pobre. Um lugar que ele não tem onde colocar o menino. Isso é fato. O lugar que ele tem que ficar dentro de um coxo. Mas é dentro de uma casa. Então essas coisas são interessantes da gente poder entender, porque muitas das nossas coisas que nós temos e lemos a Bíblia como autoritativo e vemos e afirmamos, são coisas que nós não conhecemos. Nós afirmamos tradições que nós nem conhecemos. É por isso que nós devemos conhecer a nossa palavra, conhecer a palavra de Deus. Desculpa se eu destruí aí a sua infância. Eu espero que você consiga viver bem. Depois, se você tiver algum trauma de infância, alguma coisa, você pode vir conversar comigo, a gente vai orar por você.
Aí no versículo 7, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. E em quinto e último lugar, o que nós aprendemos nesse texto sobre Deus, é que o nosso Deus é humilde. Ele vem, ele deixa a sua glória. Você consegue tentar imaginar a glória de Deus? É muito para nós. Ele deixa a sua glória como o soberano de todo o universo para encarnar como o mais humilde de todos os homens. Ele não nasceu num palácio. É por isso que os reis magos, que não eram 3, é por isso que os reis magos, eles vão para onde saudar o rei dos judeus? Num palácio, porque aonde, logicamente, um rei tem que estar? Num palácio. Mas chega no palácio, o rei está lá? Não. O rei está numa casa. E possivelmente, ele veio 2 anos depois. Eles vieram 2 anos depois que ele nasceu. Então não foi na mesma noite. Tá? Então, ele não teve onde ficar. Por que ele não tem onde ficar? Mas o que o texto quer nos ensinar com tudo isso daqui? O que o texto quer nos passar com tudo isso aqui? Porque a ênfase de Lucas aqui, apesar de eu ter explicado tudo isso, a ênfase de Lucas aqui é, ele não tinha nem aonde ficar, que ele tem que ficar dentro de um coxo. Ele é o rei do universo e nasce numa família pobre. Pobre, porque quando eles vão oferecer o sacrifício mandado na lei por Jesus, eles oferecem a oferta do pobre, pobre. A mais inferior, se eu posso colocar assim, de todas as ofertas, por de tão pobre que eles eram. Maria e José. Então eles não têm. Por quê? O que Lucas está querendo enfatizar com tudo isso? Ele está querendo enfatizar isso aqui. Jesus, ele deixa a sua glória e ele vem para esse mundo, para não ter nada, para viver como um simples ser humano. Ele se esvazia de tudo que ele tem. Para quê? Para que você pudesse ter tudo o que ele tem. Ele deixa a glória dele. Ele deixa o Pai para encarnar. E essa é uma parte da humilhação de Cristo. Você consegue imaginar Deus tomando a nossa forma? O Deus Todo-Poderoso, Espírito, encarnado. E aliás, talvez você não saiba disso, uma vez que Jesus encarnou, Jesus nunca mais deixa de ser homem. Agora, nos céus, Jesus é 100% homem e 100% Deus. Jesus é como um de nós, e ele nunca vai deixar de ser como um de nós agora. É por isso que ele é o nosso irmão. Então ele deixa a glória. Ele vem e se esvazia de tudo, para que ele nos possa encher a todos nós. Ele se torna pobre para nos fazer ricos. É por isso que ele vem e se esvazia. Porque lá em 2 Coríntios diz assim, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Jesus se fez pobre para te fazer rico. Jesus não teve onde ficar, para que você pudesse habitar na casa do Senhor todos os dias da sua vida. Porque a pergunta geralmente que vem é, tá bom, se pelos céticos, se Jesus Cristo é Deus, o Todo-Poderoso, Ele pode todas as coisas, Deus é onipresente, onipotente, onisciente. A pergunta que fica pelo cético é, se Deus é tudo isso aí, por que Ele não acaba com o mal? Por que tem miséria no mundo? Por que tem isso que está acontecendo no mundo agora, por exemplo? Morte, pandemia, caos. Por que tudo isso tem aqui? A pergunta que fica é, se ele, Jesus, é Deus, o Todo-Poderoso, que você acabou de dizer aí, que os anjos disseram, que o texto está falando, se ele é o Todo-Poderoso, por que ele não acaba com o mal? Por que ele não veio a primeira vez em glória, em majestade com os seus anjos? A pergunta que geralmente eu respondo a esse tipo de pergunta é com outra pergunta. Aí a pergunta é, por quem que ele começaria?
por quem que ele começaria? Porque geralmente um paralelo dessa pergunta é, se Jesus é Deus, o justo juiz, por que ele não julga a maldade e o pecado? Por que ele não julga quem faz essas atrocidades que acontecem por aí? Pessoas estão sendo mortas agora, irmãos nossos, aliás, por causa do testemunho de Cristo. Por que ele não julga essas coisas, essas pessoas? Aí a pergunta, mais uma vez, é, por quem que ele começaria? Porque vamos começar por aquelas pessoas que estão fazendo isso, né? Vamos começar por elas que estão fazendo isso. Legal, vamos começar por elas. Aí Deus chama essas pessoas. Tá, por que vocês estão fazendo isso aí? Tá uma bagunça aí embaixo. Por quê? Ah, não, Deus, a gente está fazendo isso porque fizeram isso com a gente. Quem fez? Traz quem fez. Aí, traz quem fez. Pô, por que vocês fizeram isso com os caras? Agora os caras estão fazendo isso, olha lá o dano que está causando lá embaixo. Ah, não, Deus, a gente fez isso porque a gente apanhou do meu pai, da minha mãe. Ah, traz seu pai, sua mãe. E aí esse ciclo vai infinitamente mais. Certo? Então, no dia que Deus chamar um, ele tem que chamar todos. É esse o conceito de julgamento. Que no dia que ele chamar um, ele vai chamar todos. E o conceito de julgamento, ele é, por definição, final. Por isso que julgamento é final. É por isso que ele vem uma vez. E por que ele não veio, então, uma vez e julgar? E destruir o mal? Por quem que ele começaria? Por essas pessoas que fizeram isso? Ou por você? Porque a Bíblia diz que não existe ninguém bom. Não há um justo, nenhum sequer, ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram e carecem da graça de Deus. É assim que acaba o resumo do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3. Por que ele vai começar? Sabe por que Jesus teve que vir como um bebê, como um frágil bebê, e ser deitado numa manjedoura? Porque se ele vem em justiça, em glória, em poder, não sobra um. Ele vem assim porque a única maneira de nos salvar era vindo assim, absorvendo nele mesmo a culpa dos nossos pecados. Porque é essa maneira que Deus escolhe lidar com o pecado. E essa, aliás, é a única maneira que ele pode lidar com o pecado, sem destruir a nós. Porque por natureza, como diz o apóstolo Paulo também, nós éramos inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, com grande amor com que nos amou, nos deu vida em Cristo. A única maneira de Deus poder nos perdoar dos nossos pecados é Ele se tornando homem, vivendo a vida impecável, perfeita, sem pecado, ir para uma cruz, tomar os nossos pecados sobre Ele e morrer pelos nossos pecados. E não apenas isso, não para aí. É Deus pegando a justiça de Cristo e colocando sobre nós, atribuindo a nós aquilo que nós nunca fizemos, porque nós nunca estivemos no Éden, certo? E nós herdamos a culpa de Adão. E as pessoas pensam, nossa, por que eu herdei a culpa? Não tem nada a ver com isso, não estava lá. Nós também não estávamos no Calvário, e nós herdamos a justiça de Jesus. É isso. Então é por isso que ele vem como quê? Como um bebê frágil, que depende da sua mãe, do seu pai. Porque se ele vem de qualquer outra maneira, a única coisa que sobra a pecadores é destruição, morte e inferno. Mas ele é bom, ele é salvador, ele é misericordioso. Então ele vem e absorve nele o nosso pecado, para que nós tivéssemos a sua vida. Então, para muitos, a história do Natal é apenas um conto. O bebê na manjedoura é apenas uma figura bonita em um presépio. E essas pessoas querem deixar o Jesus no presépio, como um bebê, porque ninguém precisa se submeter e obedecer a um bebê. Contudo, esse não é o fim da história. Já perceberam isso, que todo mundo gosta do Natal? Todo mundo gosta do presépio? Até o ateu gosta do presépio? Já percebeu isso ou não? Aqueles são amigos que não querem nada de igreja. Aliás, a única época do ano que as pessoas vêm para a igreja,
né? Não estou falando de vocês, vocês estão aqui. Mas a grande maioria, você viu como as igrejas ficam lotadas no Natal? As cantatas e tudo mais. E aí nós montamos os presépios. Eu não tenho nada contra o presépio. Gente, você pode montar o seu presépio em paz. Tá? Vai lá, monta o seu presépio, coloca lá a vaquinha. Esse não é o ponto. É legal, faz memória com a sua família, faz mesmo com as suas crianças, constrói, faz o que você tem que fazer com elas. É importante para elas crescerem vendo isso. Mas a mensagem do Natal não acaba numa manjedoura, como as pessoas querem costumeiramente colocar ele lá. Um bebê inofensivo. Sabe por que ninguém quer deixar a mensagem do Natal continuar? Porque esse bebê da manjedoura, ele cresce, ele morre e ele ressuscita. E ele está sentado num alto e sublime trono, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E de lá, a única coisa que nós pecadores devemos a ele é submissão. Sabe por que as pessoas querem deixar Jesus na manjedoura? Sabe por quê? Porque ninguém precisa de submeter um bebê. Elas não querem se submeter ao Rei dos Reis. É por isso que Jesus é atrativo na manjedoura. Mas eu tenho uma coisa a te falar: a manjedoura está vazia. A cruz está vazia, mas o trono está ocupado. Então esse bebê agora está assentado no trono do universo, de onde há de voltar, agora sim, em poder e glória, para julgar tudo. Ele veio uma vez para salvar, agora ele volta, como as pessoas querem que ele volte, como aquele que julga. Então esse texto nos ensina quem é Deus e aquilo que ele faz por nós, pecadores. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pelo texto, te agradecemos pela sua palavra, te agradecemos, ó Deus, pelo Jesus do Natal, a quem nós nos submetemos. O Jesus do Natal que nasceu numa manjedoura, mas que agora se assenta no trono de glória. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor enviou a Cristo para nos salvar. Nós te agradecemos, no nome de Jesus, nosso Senhor. Amém.